Olá, boa tarde, queridos alunos. Vamos para mais uma aula aqui no AVA, durante esse período de paralisação devido às nossas precauções com o coronavírus. Antes de mais nada, eu vou mostrar aqui para vocês como está nosso sistema. Primeira coisa, todas as dúvidas, questionamento, qualquer coisa deve ser postada aqui no fórum das respectivas aulas. Eu vou insistir nisso, não é para vocês ficarem mandando mensagem para mim no WhatsApp, essas coisas sobre dúvidas sobre a aula, tá bom? Aqui estão devem ser postadas todas as dúvidas, principalmente sobre a aula. Tem também um material esse que é um vídeo muito interessante, mostrando como que é o fotoperíodo e principalmente explicando como que o fitocromo, que é a proteína que participa do fotoperíodo das plantas, se exerce. Outro material esse que vocês devem ler para fazer atividade avaliativa, que fala do fotoperíodo e também fala da questão do período para as plantas de soja. A atividade avaliativa aqui não está fácil, tá? Já estou avisando, é um questionário com 10 perguntas, marcar com alternativa, mas não está fácil. Vocês têm 1 hora para preencher, para fazer depois que vocês abrirem a atividade. Eu recomendo ler todos os materiais, ver todos os vídeos, anotar no caderno, para depois fazer essa atividade avaliativa, que ela não está muito simples não, tá difícil, tá? Tá um nível bem difícil. Ok? Vamos para a nossa aula de hoje então, que é sobre fotoperíodo, tá? Então, fotoperíodo ou fotoperiodismo, lembrando que há diferença, fotoperíodo é uma coisa, fotoperiodismo é outra coisa. Fotoperiodismo é a duração do dia em relação à noite em um tempo de 24 horas. E fotoperíodo, que é a relação ou a reação da planta a esse tempo. Então, fotoperíodo é a reação da planta a esse tempo, ao tempo de dia ou de noite. O fotoperíodo exerce influência sobre a floração, pois aponta as estações do ano. Por quê? Porque o fotoperíodo determina se a planta vai entrar em reprodução ou não. E quando ela entra em reprodução, a primeira coisa que acontece é formar as flores, formação da floração. O fotoperíodo é o tempo de exposição à luz que as plantas recebem a cada dia, ou seja, a quantidade de horas que a planta ficará exposta à luz e à escuridão. As plantas são sensíveis à luz e percebem qualquer tipo de alteração no tempo de exposição, o que interfere no seu desenvolvimento. Lembrando que uma planta ela tem que estar exposta continuamente à luz ou continuamente à escuridão. Ela não pode estar com luz e depois ter um período de escuro, já vai alterar todo o seu desenvolvimento. E o vice-versa também, se ela está no período de noite ou de escuridão e ter um feixe de luz, já altera seu desenvolvimento. As plantas podem ser classificadas quanto ao fotoperíodo em 3 tipos: plantas neutras, plantas de dias curtos e plantas de dias longos. As plantas neutras, elas não importam para elas quantas horas vai ter de dia, quantas horas vai ter de escuro. A única coisa que elas precisam é de água e temperatura para elas se desenvolverem. E quando eu digo desenvolverem, é crescer, reproduzir e morrer, tá? São exemplos de plantas neutras: o tomate, o feijão de corda e o pepino. Já as plantas sensíveis ao fotoperíodo são as plantas de dias longos e as plantas de dias curtos. São aquelas que florescem apenas em determinadas épocas do ano, ou quando tem as condições ideais quanto à exposição da luz. Experiências anteriores mostrou que o importante não é o tempo de luz, mas sim a duração da noite. É ela que é a mais importante para determinar a passagem da planta do seu período vegetativo para o período reprodutivo. Então isso também é importante. É a quantidade de horas que a planta passa sem luz que é importante para ela passar do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo, tá? As plantas de dias longos são as que florescem quando submetidas a períodos de escuridões inferiores ao período crítico, ou seja, precisam de mais horas de sol. Então são plantas de dias longos, como o próprio nome diz, dias longos, então precisam de mais horas de sol. Para algumas plantas, basta uma única exposição ao fotoperíodo indutor para florescer, enquanto outras precisam de vários dias sucessivos de fotoperíodos adequados. Florescem no fim da primavera ou no verão. Alguns exemplos são os espinafre, alface, trigo e beterraba. Então o que você tem que guardar? Precisam de mais horas de sol. Dias longos, mais horas de sol. Lembrando que o fotoperíodo, a planta ela precisa estar exposta a horas de sol consecutivamente, continuamente. Por exemplo, se ela ficou exposta 2 horas à luz de sol, aí ficou 1 hora à luz de escuro, depois voltou a ficar exposta 2 horas, então o fotoperíodo só foi de 2 horas, não foi de 4 horas, não soma. Se teve interrupção, não soma mais. Por exemplo aqui, uma planta cujo fotoperíodo crítico é de 15 horas. Se ela ficar exposta ao sol 10, 12 ou 14 horas,
elas receberão menos luz do que o seu fotoperíodo crítico, que é de 15 horas. Consequentemente, elas não vão passar para o estágio reprodutivo. No entanto, se elas ficarem expostas 16, 18 ou 20 horas à luz do sol continuamente, elas vão receber mais horas de sol do que seu fotoperíodo crítico necessário. Então elas vão passar para o estágio reprodutivo, ou vão passar a se reproduzir. Ok? Plantas de dias curtos são aquelas que florescem quando a duração da noite, período de escuro, é igual ou maior do que determinado valor, denominado de fotoperíodo crítico. Então, ao contrário das de dias longos, plantas de dias curtos precisam de mais horas de escuro, ou seja, precisam de mais tempo na escuridão. Plantas de dias curtos florescem quando o tempo que elas passam no escuro é maior que o fotoperíodo crítico. Então vai ser o contrário das plantas de dias longos. Geralmente essas plantas de dia curto florescem no fim do verão, no outono ou no inverno, que são os períodos que a gente já viu que há menor duração do dia e consequentemente maior duração da noite, lembra? São exemplos de plantas de dias curtos: a cana-de-açúcar, o milho, o tabaco e o morango. Aqui um exemplo. Então, plantas de dias curtos precisam de mais horas de escuridão. O fotoperíodo crítico é de 15 horas. Mas elas precisam de 15 horas agora de escuro e não de luz. Então, se ela tiver 10 horas, 12 horas, 14 horas de período de luz, ou seja, se ela receber 10, 12, 14 horas de luz, e vai ficar menos do que o fotoperíodo crítico. Ou seja, ela recebeu menos do que 15 horas de luz. Consequentemente, ela ficou mais tempo no escuro, então ela vai florescer. Se ela receber 16, 18 ou 20 horas de luz, vai receber mais do que seu fotoperíodo crítico, porque ela precisava receber menos do que seu fotoperíodo crítico. Então ela não vai florescer, ao contrário das de dias longos. Ok? Então, de dias curtos precisa de mais horas de escuro, enquanto que as de dias longos precisa de mais horas de luz. Sempre baseado em um fotoperíodo crítico que varia de espécie para espécie, tá? Cada espécie tem um fotoperíodo crítico. Então, o fotoperíodo crítico dessa daqui é de 15 horas. Se ela receber mais de 15 horas de luz, ela não floresce. Ela precisa receber menos de 15 horas de luz para florescer, porque ela precisa de mais tempo no escuro. Fitocromo. Fitocromo é a estrutura responsável pelas plantas para perceber esse fotoperiodismo, ou seja, é a resposta que a planta dá é feita através desse fitocromo, que é uma proteína de cor azul esverdeada. Apenas basicamente há duas formas, uma mais estável, que é a forma inativa, e a mais instável, que é a forma ativa desse fitocromo. Elas funcionam como um interruptor biológico, ou seja, ele liga e desliga a planta para ela receber ou perceber ou ter a percepção da luz ou não, tá? Eu não vou cobrar de vocês coisas relacionadas a como que o fitocromo produz, como que ele trabalha, quais são as sinalizações, mas vou cobrar que vocês saibam que ele é o fotorreceptor envolvido no fotoperiodismo, bem como em muitos outros tipos de resposta à luz. É o fitocromo, uma proteína de cor azul esverdeada. Tá joia? A soja é uma planta de dias curtos, longas ou neutras. A soja, pessoal, é considerada geralmente como plantas de dias curtos. No entanto, é estabelecido que cada variedade tem uma resposta ao fotoperíodo. Então, não dá para determinar assim que a espécie Glycine max, ou seja, todas as sojas, sejam de dias curtos. Geralmente, elas são adotadas como plantas de dias curtos, mas essa resposta ao fotoperíodo varia de variedade para variedade. Maiores informações sobre essa pergunta aqui, se a soja é material de dia curto ou dia longo, tá nesse material extra aqui que vocês vão acessar. Aqui, ó, fotoperíodo da soja. Tá? Então, a sensibilidade da fotoperíodo é característica variável entre cultivares. Cada cultivar possui seu fotoperíodo crítico. Tá? Mas, por uma razão geral, a soja é considerada dia curto. Porém, essa sensibilidade ao fotoperíodo varia de cultivar para cultivar, de variedade para variedade, ok? Então, a aula de hoje foi isso, fotoperíodo. Preste atenção nas coisas que eu falei aqui no vídeo, porque a lista de exercícios está um pouquinho complicada, tá? Um nível mais difícil, tá bom? Mas é bom para vocês já irem treinando para a prova. Preste atenção também aqui, toda dúvida deve ser feita no fórum. Vejam esse material extra que aqui explica de forma ilustrada como é os fotoperíodos de plantas de dias curtos, longos e neutros, tá?
e façam uma atividade avaliativa que vai ter uma duração de 1 hora. Quando vocês abrirem ela, são questionários de 10 questões de marca X, vai ter 1 hora para vocês fazerem, então só abram ela quando vocês já tiverem estudado. Anotem no caderno as coisas, que daí com o caderno em mãos vocês conseguem fazer essa atividade avaliativa mais fácil. Tá joia? Um abraço, boa sorte, bons estudos, pessoal.